Muito boa noite a você que acompanha o canal, ou bom dia, dependendo do horário que você estiver me assistindo. Esse vídeo é uma contraperícia e técnica limpando o terreno das desinformações e do choro retórico do meu oponente durante a live. Vamos analisar as coisas que eu não consegui responder por falta de tempo e outras cositas mais que ele alegou no meio da live. Desde o bloco 1, depois que eu terminei meus 10 minutos, ele já correu para chorar. Ele disse, ele só está atacando meu modelo, a minha pessoa, mas não apresentou o eletromagnetismo dele. Eu vou deixar aí na tela de novo o dossiê de exposição, que eu fui ver os vídeos dele, estava ali na aba de salvar para assistir mais tarde. E eu fui fazer a minha pesquisa, porque é papel de quem lê sobre essas coisas, entende um pouco de ciência. Estudar, ler, ver se está tudo certo. Só que eu fui buscar e vi que estava totalmente ao contrário do que ele falava. E aí eu fiz o texto, mas primeiro eu coloquei lá como resposta ao vídeo dele e ele fingiu não ler. Depois eu fiz o dossiê de exposição. E vamos ver o que está escrito ali no final do dossiê de exposição. Olha aí, ó, Fake Flip, os fatos estão documentados nas obras que você mesmo recomendou. Você atribui ao Leonardo um título que ele não teve, omite a retratação técnica do próprio autor e usa um modelo hidráulico jesuíta enquanto critica os jesuítas. Se você realmente acredita ser o oceanógrafo independente que afirma que seu livro é o melhor da atualidade, eu desafio para um debate público em live. Vamos confrontar. O que eu coloquei? Codex Lester, ok? Mundos Subterrâneos e Robotan, ok? Ninguém faz isso em debate, em demonstrar as fontes antes do debate. Ainda dei a colherzinha de chá para ele e mesmo assim não conseguiu refutar o que foi posto. Aqui ó, o silêncio, fuga ou bloqueio será a prova definitiva que você não busca a verdade bíblica, mas apenas a manutenção de uma narrativa comercial, porque ele vende o livro dele, baseado em fontes distorcidas. Aguardo sua resposta. Enfim, então desde o começo era auditar se realmente o que ele diz no livro dele, que é o melhor da atualidade, nunca viu em lugar nenhum, é sempre assim, né? De Kircher, ele supostamente nunca viu falar de eletromagnetismo antes. Aí o livro dele, ele nunca viu alguém colocar num livro só, em umas páginas só, de um papel só, a respeito do que ele supostamente pesquisou a partir de Rico Batista e Leonardo da Vinci, que eu provei ali no debate que ele tira de Kircher, sim. Então, desde o começo era para isso. Tanto é que no debate eu abri dessa forma aqui e eu vou ver com vocês. Pessoal que vai acompanhar a live ao vivo ou posteriormente, que eu acredito que é a maioria absoluta, o debate de hoje é a respeito do eletromagnetismo versus as nascentes, ok? Meu papel aqui vai ser numa estritamente pericial, na questão da documentação. Aqui no meio temos a cronometrista, já vou subir ela aqui. Então eu apresentei que meu papel seria estritamente documental a respeito do que? Dos documentos dele que ele apresenta. É porque como ele não respondeu no vídeo dele, eu comentei as mesmas coisas que eu apresentei em live, só que na live aí de debate eu aprofundei essas questões, eu fui buscar mais fontes e fui rever para ver se estava certo mesmo, ok? Sobre o que eu escrevi, porque eu leio as coisas que eu posto, ok? Eu não pego de fórum nenhum, de blog nenhum, de outra pessoa que me disse, enfim, nada. A minha própria pesquisa neutra sobre as fontes, perfeito? Tanto é que a rusga aí aconteceu quando eu mesmo fui pesquisar, perfeito? Que é algo que falta entre muitos terraplanistas, ok? Que deposita sua confiança em seus gurus de internet, e um deles é o Fake Flip. Então, desde o começo foi
para pôr à prova se as nascentes que ele apresenta e os sumidouros, que é outra mitologia dele, faz sentido no mundo real e quais fontes ele apresenta para isso e onde ele pode nos mostrar na realidade. Nicolas, mas você colocou no título eletromagnetismo, na thumb do seu lado ali tem o Dr. Samuel Robotham e tem uma representação da força eletromagnética. E aí, por que você coloca no título e parece não defender sua tese? Bem, vamos voltar do início da premissa, o que era? Auditar pericialmente as documentações que ele apresenta. Então não era a priori defender o modelo eletromagnético, por mais que eu defenda. E por eu defender é que eu coloquei no título eletromagnetismo, ok? Eu vou colocar o debate pondo à prova fake flip. Não, isso daí eu posso fazer um vídeo posteriormente como esse, ok? Que é uma análise, uma perícia do que foi o debate em si, ok? Por que está no título e na thumb? Porque eu defendo. Até agora ninguém conseguiu refutar. E por que você não disse isso na live? Eu disse já desde o bloco 1 e antes do bloco 1, que vocês viram aí só no começo. Recomendo reverem o bloco 1, onde eu apresento a tese central, só que primeiro já vou derrubando e minando as bases que ele tem para apresentar as nascentes, ok? Então tem alguém que defende o eletromagnetismo contra alguém que defende o modelo jesuíta. Claro, se ele achava que eu estava fugindo e só estava atacando ele em vez de defender o modelo eletromagnético, ele teria o bloco 3, que era de interrogatório, 4 perguntas para cada um, somando 8, enquanto a última ele queimou pelo desespero que ele estava no debate. Ele podia me colocar contra a parede a respeito do eletromagnetismo, e ele colocou, mas eu respondi daquela forma que vocês viram. Vamos passar mais adiante, que eu penso que já está resolvido sobre esse choro dele. E vocês repararam que ali no final do debate, no bloco 4 de conclusões finais, onde eu finalizaria, eu disse: e sobre a sua pergunta de ouro, que era sobre o que? Kircher, quem anterior a Kircher, ou Kircher, como você queira pronunciar, falava sobre o eletromagnetismo. Ele até disse no debate, e eu vou colocar o trecho, a gente vai colocar aqui no vídeo, eu vou reagir, reanalisar e reagir esse momento do debate, que ele fala: se você me disser que foi você, eu passo a atacar você que formulou essa coisa de eletromagnetismo, essa teoria, e paro de atacar Kircher. Mas vamos ver o anacronismo que ele se utiliza e a omissão de outros autores. Vamos lá? Tudo é gravidade. Para os terraplanistas está sendo tudo o eletromagnetismo, tudo eletromagnetismo. Se transformou numa crença tão forte quanto as dos globistas. E eles não sabem de onde é que vem isso. Tá? Isso vem de um jesuíta chamado Athanasius Kircher. Eu não encontrei ninguém anterior a Athanasius Kircher que tenha falado sobre o eletromagnetismo da Terra e tenha justificado como força motriz da Terra o eletromagnetismo. Não encontrei ninguém anterior ao Athanasius Kircher, mas hoje o Nicolas vai apresentar aqui de onde vem isso, já que não é do Athanasius Kircher. Tá? De onde que vem a teoria do eletromagnetismo anterior a Kircher? Eu acho que foi Kircher, e por isso digo que é uma teoria jesuítica, de adoração ao Sol. Então, ainda bem que ele falou que acha e pode continuar achando. O que eu trouxe não foi nada de achismo, nada que eu coloquei no texto de Da Vinci, de Kircher ou do livro dele, perfeito? Porque você viu que em nenhum momento ele acusou de eu interpretar erroneamente algum dos textos dele, fora o texto bíblico. Então ele disse que eu não encontrei ninguém anterior a Athanasius Kircher que tenha falado sobre o eletromagnetismo da Terra e tenha justificado como força motriz da Terra o eletromagnetismo. Me leva a crer que Kircher é o cérebro por trás dessa teoria. Então, isso é um analfabetismo histórico.
e bibliográfico do meu oponente. E quando eu disse uma ignorância histórica, isso é ignorar, isso é analfabetismo histórico, ele achou que eu estava chamando ele de analfabeto ou de ignorante. Não, eu estava falando que sobre aquilo você não tem outra escapatória, outra nomenclatura a não dizer que é uma ignorância histórica, e ele demonstrou isso no debate. Então eu não posso passar a mão na cabeça de quem mente para o público e de quem não busca as próprias fontes que ele diz ter lido e estudado e também colocou no livro dele. Aqui, vou apresentar. Eu paguei, eu li, ok? Então eu conheço o que o meu oponente fala. Está aqui. Isso daqui, ó, eu passei até 3 horas da madrugada, não lembro de que data, colocando isso daqui, ó. Perfeito? Então esse daqui era de perguntas, se caso eu me perdesse, mas eu lembrei tudo de cabeça. Isso daqui é a afirmação dele em amarelo, bem resumido, né? Claro. E o rosa era de coisas que eu coloquei nas minhas 4 perguntas. Então não utilizei roteiro, eu utilizei justamente isso daqui para me lembrar dos tópicos, ok? Aqui, esse é o livro dele, perfeito? É isso aqui, ó. Que ele diz lá no... Ah, você não sabe sobre isso? Pega lá meu livro, melhor livro de oceanografia da atualidade. Mostrei que não. Primeiro que não é quem anterior a Kircher, é o que. Você tem que atacar Deus ali nos seus vídeos, que o Fake Felipe. Porque é ele que criou esse modo que funciona as marés. Então se você está descontente, você vai ter que reclamar diretamente com ele. Se tu me disser que tu é o autor da teoria, tudo bem, eu retiro tudo aqui que eu tô dizendo, então, e passo a atacar a tua pessoa. Eu tô atacando a pessoa do Kircher, porque eu acredito que ele foi a ideia, essa ideia aí brilhante aí do eletromagnetismo do Sol, de adoração ao Sol, tá? Acho que foi ele, não acho que não foi tu. Se tu me disser que a teoria é tua, eu te ataco. Passo a atacar diretamente a ti, vou dizer que ó, é uma teoria de origem do Nicolas, tá? Onde o Nicolas aí é o autor, e o Nicolas não é um jesuíta. Será que não é, né? Já não sei, né? Será que tu não é realmente um jesuíta, né? Tá querendo defender tanto o cara. Primeiro que o Fake Felipe, ele comete um suicídio histórico porque o padre jesuíta Athanasius Kircher, na obra Mundos Subterrâneos, livro 3, repudiou e condenou a hipótese magnética das marés, chamando de idiotice tolice, quem fazia da lua um ímã sobre as águas. Ok? Então, quem aí na história, e cientificamente e experimentalmente, colocou aí o magnetismo da Terra como força motriz 65 anos antes do Kircher? Então temos William Gilbert. Ele foi um físico inglês. Ele tem uma obra dele chamada The Magnet, de 1600. Então o Fake Felipe, ele tenta me associar a qualquer um que sabe do conceito sobre o eletromagnetismo e está seguindo a teoria jesuíta e associar a Kircher, porque justamente ele não lê outras fontes, ele não sabe sobre Gilbert, ou finge não saber, ok? E esse foi o único ponto forte dele do debate, que quando ele apelou para a falácia visual. Vamos lá. E é do Kircher, pelo jeito. Esse aqui. Eu cortei, o cara ia mostrar ali. Peraí, vou voltar. Ainda tem uns minutinhos, né? O cara, ele até toma a água. Ele vai tomar, quer ver, ó? É água doce, quer ver, ó? Ele tá no mar, tá? Isso aí é na Flórida, tá? Ele tá na água salgada. E ele vai tomar a água, ele vai provar que é doce, ó. Tá? Como eu falei no início, no bloco 1, tá? A água normalmente é doce. São raros os casos de nascentes que não são de água doce. Tá? Olha ali, ó. Estão tomando, ó. E tá boa. Ó, tá boa a água. Tá? Só que ele tá no Oceano Salgado, tá? Isso aí é na Flórida. Ele chama isso aí, ó, jazidas de sal no fundo, tá? A gente não falou muito sobre isso, mas ele me questionou ali, ó. São reais, tá? Tudo é realidade. No Báltico não tem, tá? No Báltico não tem isso aí, ó. Mas nos outros mares, você tem muito disso aí no fundo. Mas no Báltico não tem. Essa é a resposta que ele me perguntou lá. Ele chama de fantasia, cara. Aliás, ele chama isso aqui de fantasia, tá? Aqui, ó. Essa aqui é o modelo bíblico, ó. A terra dentro d'água, tá? E a água entra por baixo, assim como vocês estão vendo ali, ó. Tá vendo que tá entrando por baixo, Nicolas? Tá? Isso é um modelinho científico aqui, ó, pra tu ver, ó. Tá? Mas ele chama de alegoria, tá? Ele chama isso aqui de alegoria, ó. Tá? Sugadores de água, aqui na Nova Zelândia, ó.
Tá? A água ali, ó, violentamente sendo arrastada. Isso aqui não é um rio, parece ser um rio de corredeiras, mas não é. Tá? Ele chama de alegorias. Queria ver pular na água ali, né, Nicolas? Já que é tudo mentira. Queria ver tu pulando ali. Tá? Queria só ver tu pulando ali. Tá? Isso aqui fica na Nova Zelândia, chama Passagem Francesa. Todos podem pesquisar aí o French Pass, ou chamado também de Te Aumiti, que é o subidor aqui já no Canadá. Tá? No Canadá tem vários, só nessa região aí tem 8, nas Ilhas Discovery. Pula na água ali, Nicolas, já que tu não acredita. Tá? Pode pular ali. Tá? Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Então, esse foi o ponto forte porque, para o público leigo, e claro, esse debate é bem específico sobre o tema, ou seja, sobre as marés, porque não seria se fosse gravidade versus qualquer outra teoria alternativa. Só que a questão era nascentes versus eletromagnetismo, então é mais específico ainda. Mas é claro, isso funciona bastante para quem não entende sobre o assunto e é uma falácia visual. E é claro, o salto lógico dele. Então, diante da falta total dos dados matemáticos dele e que nem é apresentado no livro, ele recorre ao apelo emocional e visual. Então ele mostrou aí os vídeos de ressurgência de água doce na praia e me desafia a pular na água também. É uma falácia primeiro de anedótica primária. Porque mostrar uma nascente artesiana jorrando água localmente não prova que o oceano da Terra inteira é uma banheira mecânica controlada por ralos, ok? Ele dá esse salto lógico. E eu devolveria o ônus da prova se eu tivesse o tempo ali no final. Cadê o cálculo da pressão hidráulica? E eu disse isso no debate. E volumétrica de vazão, que comprova que essas fendas conseguem ejetar e sugar trilhões de metros cúbicos de água de todas as bacias oceânicas a cada 6 horas. E o colapso aí da tese dele, que é uma mentira, uma teoria jesuítica do Fake Felipe, eu já demonstrei no bloco 2 de documentação, lá com Samuel Robotham, que ele diz ter lido. Está escrito: os grandes lagos fechados do mundo compartilham dos mesmos lençóis freáticos e pressões internas, contudo, não possuem marés. Se o motor fosse a pulsação hidráulica interna do aquífero, os lagos fechados subiriam junto com o mar. Eles não sobem. Então a tese dele aí faliu. Inclusive, outra parte da live que me chamou a atenção é ele citar IA no debate. Por quê? Porque desde lá do anúncio do debate, do meu texto de desafio, os seguidores, literalmente seguidores do guru Fake Flip, um deles me acusou de estar escrevendo com auxílio de IA. Tudo bem, eu respondi isso no vídeo que eu vou colocar aqui na tela. Eu vou tentar lembrar no YouTube de colocar a referência aqui, o vídeo que vai aparecer, ok? Depois você coloca na sua playlist de assistir mais tarde se você não assistiu. A questão é o seguinte: logo o guru dele cita IA. Bom, eu não precisei de IA para escrever o roteiro, escrever o slide ou ler para mim as obras, perfeito? Mas vamos ver o contexto que ele falou. Pega aí qualquer IA, a resposta sobre isso. Vamos ver o contexto e já vamos fazer o teste prático aqui. Tu tá tentando dizer que ele não é, porque tu tá tentando defender o cara. Sei lá por quê, cara. Sei lá por que tu tá tentando defender aí o jesuíta. Mas qualquer um que tá nos assistindo aí pode dar um Google agora mesmo e perguntar o que a IA sabe sobre o Kircher. E a IA vai dizer que o Kircher dizia e defendia e escreveu vários livros, inclusive esse Arte Magnética que tu acabou de mostrar aí, onde ele só fala de eletromagnetismo. Tá? E no mundo subterrâneo não é diferente. Eu não li o Arte Magnética. Eu não creio que ele fale sobre marés no Arte Magnética. Porém, também é um livro de eletromagnetismo, onde para ele tudo é eletromagnetismo. Ele chega a dizer que o próprio Deus o eletromagnetismo é divino. Ele chega a dizer que o eletromagnetismo é divino.
O Kircher não pode dizer que o eletromagnetismo é divino, ok? Mas ele pode dizer no livro dele, eu vou colocar a foto aqui da página do livro dele, em que ele diz que é incompreensível essa questão das marés aí, das nascentes. Ou seja, quando convém, se diz aí, é regra ad hoc, o que é, muda-se para que nunca seja falseado a teoria dele. É um argumento circular, é fechadinho. Ó, você não pode falar isso porque tem isso. Se você quiser refutar isso, você vai voltar para isso. É circular. Então o Kircher não pode dizer que o eletromagnetismo é divino, ok? Também não concordo com o que se segue daí. O Kircher escreve, e eu falei na live, o Arte Magnética, que eu sim fui traduzindo aos poucos e li, ok? Principalmente a grande seção que ele dedica ao eletromagnetismo. Eu falei sim, ele fala sim, mas não do jeito que eu estou apresentando aqui, e que os terraplanistas que acreditam e que sabem que é o eletromagnetismo a causa das marés divulgam e expõem por aí. Ok? Ele está falando totalmente uma metafísica, quase como se fosse uma magia. Perfeito? Algo até mesmo teológico. Então Kircher não pode escrever que é divino, mas ele pode no livro dele que é incompreensível, é divino e incompreensível. Então, quando convém, Kircher não pode, mas ele pode tudo. E é eu mesmo que defendo Kircher. Eu fiz um slide inteiro só mostrando a ligação dele com o ocultismo, e a partir dos jesuítas é que temos aí o modelo do globo que eu e ele discordamos. Mas ele é que taxa os terraplanistas de estar seguindo um jesuíta. Meus parabéns. Ele falou, pode dar um Google agora mesmo e perguntar o que a IA sabe sobre o Kircher. E a IA vai dizer que o Kircher dizia e defendia, escreveu vários livros, inclusive esse Arte Magnética, onde ele só fala de eletromagnetismo. Bom, então eu pedi para próprio modo IA do Google, que qualquer um pode escrever. Eu não gosto desses lixos, só que já que ele disse para o pessoal que estava acompanhando o debate fazer, eu próprio vou fazer, porque no debate não tinha como, eu estava anotando alguns tópicos do que ele estava falando, mas de resto eu tentei responder. Então o prompt é o seguinte, tá? E eu vou deixar na tela. Atue como um auditor pericial em história da ciência e cosmologia do século XVII. Responda de forma direta e estritamente baseada em fatos históricos documentados, sem evasivas. Qual era a posição oficial do polímata jesuíta Athanasius Kircher sobre a teoria de que o magnetismo ou a influência atrativa da Lua e do Sol eram a causa física das marés no oceano? Ele apoiava essa causa magnética ou defendia outro mecanismo em suas obras, especificamente no Mundo Subterrâneos de 1665. Então, eu vou colar aqui no modo IA, perfeito? Aqui ó, estamos no modo IA, perfeito? Só coloquei qualquer palavra aqui só para abrir e vou colar. Vamos ver o que o modo IA básico do Google nos apresenta. Ali ó. Veredito, Athanasius Kircher não apoiava a teoria de que o magnetismo ou a atração física direta da Lua e do Sol eram a causa das marés. Em vez disso, no mundo subterrâneo, Kircher defendia um mecanismo majoritariamente hidrodinâmico, térmico e geofísico interno, igualzinho que o Fake Flip copiou tecnicamente, operando em simbiose com a influência qualitativa e não atrativa magnética da Lua. Então, análise probatória do mecanismo de Kircher, vamos lá, vou até dar um zoom aqui. Embora Kircher fosse um entusiasta obsessivo do magnetismo, considerando em outras obras o Magnus de Silve Arte Magnética de 1641, com a força que unia todo o cosmos, quando se tratava do movimento dos oceanos, no mundo subterrâneo, ele rejeitou explicitamente a atração gravitacional ou magnética direta defendida por contemporâneos como Johannes Kepler. O mecanismo oficial documentado por Kircher baseado nos seguintes fatos. Geocosmo interna, ele modelou a Terra. Kircher, veja, eu coloquei alguma coisa aqui para IA me responder a respeito do jeito que eu quero? Não. Aqui ó, IA do Google, eu quero que você teste aí na sua casa.
perfeito? E eu quero saber se ela dá uma resposta diferente. Eu quero que você comente se ela dá uma resposta diferente. Vamos lá? Eu estou vendo, eu não escrevi isso daqui antes. Eu nunca tinha escrevido isso daqui para uma IA antes, ok? Eu estou vendo também ao vivo uma surpresa para mim. Vamos lá? Qual que é a circulação geométrica interna que Kircher defendia? Modelou a Terra como um organismo vivo, igual o Fake Felipe apresenta, e ele disse que tirou de Da Vinci. Da Vinci, que falava sobre o coração da Terra, a circulação, as nascentes, os sumidouros. Vamos lá? Repleto de uma rede de canais, cavernas e oceanos subterrâneos. Não é isso que o Fake Felipe apresenta? Não é isso que ele falou lá no debate? Bom, vamos lá. No coração do planeta reside um fogo central. Aqui o Fake Felipe muda essa questão, ok? Vou colocar o mapa de novo que eu apresentei no debate, ok? Que o Kircher montou a respeito desta outra teoria dele, que o Fake replicou no seu livro e nos seus vídeos. E ele trocou por um sumidouro, é um sumidouro no norte. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Eu mostrei no debate que não, ok? E o efeito Foley térmico, o mecanismo físico real das marés, ocorre quando a água do mar entra por grandes aberturas e fendas no fundo do oceano profundo. Olha só. Então Kircher está alinhado com o modelo que o Fake Felipe diz ter base científica, experimental, de pesquisas e bíblica. Interessante. Descendo até reservatórios subterrâneos, hidrofilaquia. Ok, próximos ao núcleo de fogo. Aqui o Fake Felipe troca o norte pelo um sumidouro. O calor extremo ferve e expande essa água, gerando vapores e pressões massivas. Essa expansão empurra mecanicamente a água de volta para a superfície através de canais ocultos. Ô Nicolas, mas ele não fala de calor, tudo bem. Mas eu falo sobre isso? Eu defendo sobre isso? Na live que fizemos sobre a Terra plana parte 1 e no debate eu defendi isso. Quem que defendeu isso daqui? Bom, é Kircher que falava e defendia sobre isso. Eu estou fazendo o teste prático que o Fake Felipe mandou fazer. Eu estou aqui, tá? Aqui o site que ela consultou, ó. The Public Domain Review, Academia.edu, EMU Library, Ação da Lua, eflúvios nitrosos. Para Kircher, a Lua influencia as marés não por atração magnética, mas pela emissão de eflúvios nitrosos e frios na atmosfera. Quando esses eflúvios lunares atingem a superfície do oceano, eles agitam e comprimem quimicamente as águas, forçando as entradas dos canais subterrâneos, alimentando e ativando o sistema térmico central. Isso é eu que defendo, é você aí que defende o eletromagnetismo, está defendendo o Kircher. Parabéns. Conclusão: a posição oficial de Kircher no mundo subterrâneo determina que as marés são causadas pelo conluio recíproco entre o fogo central da Terra e a água, regulados mecanicamente pelo fluxo e refluxo de correntes que entram e saem do interior do planeta, estimuladas externamente pelos fluidos químicos da água. Eu vou perguntar aqui ao vivo, mas e na obra dele de 1641, ele defende o eletromagnetismo para as marés? Vamos ver o que ele vai trazer. Vamos lá. Não. Athanasius Kircher não defendia o eletromagnetismo para as marés em 1641. Perfeito? Ó, o conceito que Kircher tinha em mente não possui nenhuma relação com a definição da física moderna, nem da física que eu apresento também. Ele não propôs o mecanismo magnético baseado em cargas e correntes elétricas atraindo a água. Ok? Eu vou passar bem devagar, não vou ler, senão esse vídeo vai ficar com 1 hora. Eu não quero que fique. Então vou passar devagar para você pausar e ler o que o modo IA básico do Google está me apresentando. Perfeito? Então houve uma clara evolução no pensamento do autor. Em 1641, Magnus ali, Kircher adotou uma postura mais abstrata e astrológica. Eu não trato de abstratismo e nem astrologia. Atribuindo às marés uma cadeia magnética, entre aspas, e simpática. Eu não coloco cadeia magnética e muito menos simpática,
que ligava a Lua aos oceanos, o que ele chamava amplamente de forças magnéticas do mundo. Já em 1665, no mundo subterrâneo, ele abandonou essa dependência de forças invisíveis no oceano e formulou a teoria estritamente mecânica, térmica e pneumática dos canais subterrâneos estimulados quimicamente pela Lua. Então, meus parabéns, Fake Flip. Eu quero ver se os seus seguidores vai ter coragem de perguntar pra IA a respeito disso. Nicolas, mas isso prova, aqui ó, em 1641, Kirsch adotou uma postura mais abstrata e astrológica, mas é claro que eles vão passar por cima disso. Simpática que ligava a Lua aos oceanos. Bom, meus parabéns, mas eu não defendo que é só a Lua, mas também é o Sol. Mas ele diz que Kircher, ali através dele, tem uma adoração ao Sol ao afirmarmos essa questão do eletromagnetismo. Então nem isso o Fake Flip acerta nas acusações. E é claro, já que eu sou a favor do rigor da documentação, ao contrário do meu oponente, eu estou aqui com a versão em PDF do livro de Athanasius Kircher, os dois, e eu vou colocar na IA do Google o mais avançado, porque me emprestaram a conta, porque eu não tenho dinheiro para isso, ok? Eu sou um ferrado mesmo, para ela me dar a resposta a respeito disso. Isso daqui testamos a IA crua, o pensamento dela. Eu não disse para pesquisar no Google, estou pesquisando, ele dá o aval para a versão que eu apresento e não a dele. Então, o prompt a seguir é: atenção IA, analise o documento anexado que rastreia as fontes primárias e citações de Athanasius Kircher. Com base estrita nas evidências bibliográficas apresentadas, responda: um autor contemporâneo que defende que as marés são causadas exclusivamente por nascentes sumidouros subterrâneos, agindo como uma bomba hidráulica pneumática interna, que é o que o Fake Flip apresenta, está propondo um modelo de vanguarda original ou está apenas replicando a velha cartilha antimagnética jesuíta de Kircher de 1665? Ok? Então eu vou fazer o upload dos arquivos que eu tenho sobre Athanasius Kircher, sobre as obras, e vamos ver o que a IA nos apresenta. Então eu coloquei na IA essas duas obras. Nicolas, você pegou da onde? Do arquive.org. Por que está dessa forma? Porque eu baixei em formato .txt, que fica muito mais fácil e muito mais leve da IA processar os escritos, ok? Mas mesmo assim, ó, 2.880 páginas. Ela ainda tem dificuldade com muitos caracteres, mas mesmo assim eu vou testar, porque o grande Fake Flip mandou a gente pesquisar em qualquer IA. Mas aqui eu vou usar o Gemini Ultra no Pro, no Deep Think, que eu nem sabia que existia, que é a capacidade máxima de raciocínio paralelo dele. E eu vou colocar o prompt que a partir do que ele falou, agora com os arquivos das obras de Athanasius Kircher. Nicolas, por que você não colocou daquela maneira original que você apresentou? Como isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Porque isso daqui vai passar fácil dos 400 mega e nenhuma IA suporta 400 mega de arquivo. Muito menos de texto, que aí tem caracteres. Perfeito? Então eu coloquei em modo TXT. Agora, de modo que ninguém fique falando que eu estou manipulando o vídeo para dar o aval aqui para mim, por mais que no modo IA básico já refuta o próprio Fake Flip. Aqui está, ó, a arte magnética. Aí tá aqui, ó, Athanasius Kircher. Ok? Então está aqui, ó. Tá aqui em latim a obra dele. Perfeito? Aí, ó, 777 páginas. Essa daqui é do Arte Magnética, que ele diz falando sobre o eletromagnetismo. Aqui é do Mundo Subterrâneos, com 180 páginas. Ok? Então vamos lá. Tá aqui, ó, o link para quem quiser acessar, dizendo que eu não estou mentindo. E pode baixar o PDF, que é gigante. Ok? Então eu coloquei aqui, ó, dentro da IA e coloquei aquele mesmo prompt. Ok? Eu não estou manipulando a IA, eu estou colocando o contexto que ele falou, o contexto da acusação, e vamos pedir para a IA, porque é qualquer IA? Não, eu estou aqui com a conta que emprestaram. Aqui, ó, eu não sabia que tinha isso aqui, ó, Flashlight, nem sabia que tinha isso aqui, eu pensei que era de ChatGPT, .flash, tem o Pro, que é para matemática e programação, não é a questão, eu pude usar o Flash, mas eu faço questão de usar o Pro no nível de raciocínio Deep Think, na capacidade máxima de raciocínio paralelo. Eu coloquei as duas obras, aqui, ó, Athanasius Kircher, Mundos Subterrâneos, e do Arte Magnética,
ok? Em PDF, por quê? Porque eu baixei em PDF o TXT para o Gemini analisar aí, que é o do Google, perfeito? Porque ele falou do Google, então nem vou usar as outras IAs que eu usaria aqui, porque eu entrei em contato e eu entrei em contato com as pessoas que estavam dispostas a me ajudar e colaborar com esse vídeo. Eu falei, não precisa, com o Gemini aqui, ele próprio vai me dar essa questão. Com base estrita nas evidências bibliográficas dos mundos subterrâneos de Athanasius Kircher apresentado no texto, um modelo contemporâneo que atribua as marés exclusivamente a nascentes sumidouros subterrâneos agindo como bomba hidráulica e pneumática interna está replicando a essência da velha cartilha jesuíta de Kircher, operando uma radicalização do modelo dele ao torná-lo o único fator. Então, de novo, mesma coisa lá que o modo IA nos apresentou. Sobre a hidrofilaquia e do fogo, tá? Só ler aqui. Os sifões e as birus, eu acho que abismos, né? Porque ele leu em latim e replicou, penso eu. Então, para explicar as marés e correntes marítimas, Kircher descreve explicitamente que o oceano penetra as entranhas da Terra por meio de abas, fendas e abissais sumidouros. Olha aí o modelo do fake. Ele afirma que a água é absorvida e posteriormente vomitada ou expelida como se passasse por imensos sifões terrestres. Embora Kircher atribua o movimento geral das marés à influência da Lua como causa próxima e do Sol como causa remota, ele utiliza o modelo de bomba interna e canais subterrâneos para explicar as marés anômalas e locais. Por exemplo, ele justifica a diferença drástica de marés no Istmo de Panamá, entre o Atlântico e o Pacífico, e o comportamento do grande turbilhão da Noruega, através desse fluxo e refluxo reforçado por conexões e pressões pneumáticas dentro das cavernas subterrâneas. Então fica difícil, né? Aqui é um único ponto de rusga entre o modo IA básico do Google, crua, e aqui com a fonte. Perfeito? A questão é a seguinte. Então Kircher concorda parcialmente com o modelo que eu apresento? Se Kircher estivesse vivo, ele adotaria o modelo que eu estou apresentando? Bom, vamos lá. O modelo de Kircher afasta-se de uma atração magnética ou gravitacional no sentido moderno. Eu disse que ele fala sobre magnetismo? Diz, mas eu já falei na live lá de debate, não vou falar de novo. Ele argumenta que os movimentos ocorrem por uma propensão inata das matérias, pressões e dilatações térmicas que empurram os fluidos através dos canais da Terra. Canais porque estão dentro, abaixo, igual o Fake Flip apresenta. Portanto, um autor contemporâneo que elimine a influência lunar solar e explica as marés exclusivamente por pressões hidráulicas e pneumáticas de sumidouros e nascentes internas, não está propondo o modelo de vanguarda original. Em vez disso, está replicando, isolando o exato mecanismo circulatório subterrâneo que Kircher desenhou em 1665 para decifrar a dinâmica oculta dos oceanos. Meus parabéns, Fake Flip. Bom, então vamos de novo voltar ao debate, onde eu apresento a retratação do Da Vinci nas obras críticas acadêmicas que supostamente aí o Fake Flip consultou. Será que ele consultou? Vamos ver essa parte, vamos ver como que ele acusa a nós lá no final, no interrogatório. Né, o Leonardo da Vinci, ele traz aqui no prefácio biográfico escrito por Jan Paul Richter, o maior compilador da obra de Leonardo. Qualquer um que lê descobre em 2 minutos que ele era um artista e investigador, mas nunca teve o título de médico, ok? Então, lá na página 190... Agora isso aqui é a parte de pergunta, né? 32 do seu livro, você afirma textualmente o seguinte: a analogia da respiração do corpo humano com o ciclo da água e das marés é simplesmente genial. Leonardo da Vinci, apesar das limitações, acertou em cheio. Bom, você baseia a sua autoridade no pai da oceanografia para validar esse modelo que você apresenta. Bom, de novo, no fólio 21 do verso que traz o início do pensamento dele. Já a literatura crítica de Richter e o manuscrito de Windsor
mostra que o Leonardo mudou de posição e escreveu que a origem do mar é contrária à origem do sangue. Pergunta objetiva: por que você vende como conclusão genial uma hipótese que o próprio Leonardo corrigiu e abandonou por ser fisicamente impossível? Seria erro de pesquisa ou você ocultou o manuscrito Windsor para não estragar sua narrativa? Eu não tinha visto que tinha acabado, senão eu tinha resumido e apresentado para ele. Mas eu deixei que ele passasse algumas coisas, ele me interrompesse em alguns momentos para compensar aí, né? Mas vamos ver a resposta dele. Inclusive, vou adiantar, tá? Porque ninguém merece. Eu tiro o som da tua pergunta, cara. A minha afirmação vem do livro O Tratado da Água, não do que ele escreveu anteriormente, tá, cara? Vem do Tratado da Água. E no Tratado da Água, o início do livro, o primeiro parágrafo, tá? Já fala que desde o início, desde os tempos antigos, o homem vê como é que é? A Terra é... Não, o homem é um mundo em miniatura. Tô tentando me lembrar de cabeça aqui o que ele fala. Eu teria que pegar... Aliás, eu nem tenho nesse celular, que esse celular é novo. Ó, esse aqui não tá quebrado. Pra quem conhece, pra quem me segue, sabe que o meu outro celular tá todo quebrado. Comprei um novo. Então aqui eu não tenho nem o meu livro, nem o livro dele aqui, né, no meu outro celular que eu tenho. Mas eu me lembro mais ou menos de cor. O início do Tratado da Água fala isso. Desde os tempos antigos, o homem é como um mundo em miniatura. Onde ele... Quem disse isso, além do Da Vinci, o Kircher, mas ele disse que compara cada coisa, onde o coração é como uma bomba, onde os músculos são para firmar, as rochas firmam como os músculos firmam, compara as rochas aos músculos, compara... E isso não é alegoria, isso eu não posso falar que é alegoria, não. Os rios da Terra, os rios subterrâneos, do lençol subterrâneos, de onde saem as nascentes, são como as veias do corpo. Enfim, ele compara o corpo humano à própria Terra. Inclusive, ele diz que a única coisa que a Terra não tem, que o corpo humano tem, tu sabe qual é? Já que tu leu o livro aí, tu deve saber, tá? Ele disse que a única coisa que a Terra não tem são como é que chama? Os tendões, tá? Os tendões, porque os tendões servem para o movimento, disse ele. E ele sim era médico, cara. Como tu pode dizer que o cara não era médico? O cara estudava anatomia também. Os médicos estudam anatomia, tá? Que conclusão maravilhosa! Parabéns, Fique Flip. Parabéns. 2 palavras, parabéns. Perfeito, então estudar anatomia te faz médico. Eu disse que é uma ignorância sua, histórica e uma extrapolação também. E você continua repetindo. Por isso que desde o bloco 1 eu trouxe a respeito disso, porque eu sabia que ele ia repetir. Ele foi repetindo. Meu pai. Ele podia não medicar, ele podia não ser um profissional da medicina. Ah, entendi. Ele podia não ser, ele não era. Fala logo que não era. Não é que não podia não ser. Não tem resquícios dessa questão. Ai, meu Deus. Mas ele era um estudioso do corpo humano. Ele era um estudioso de anatomia humana. Isso faz dele um médico. Qualquer pessoa... Nossa, parabéns. Meus parabéns. Você aí pegar corpos por aí, abrir. Você que estuda anatomia, assim como eu já li um pouco, mas para mais questão de conservação do corpo, que nem eu dei o exemplo ali sobre a tanatopraxia, que eu estudei para ser, e me faz um médico. Perfeito, então por que você não fala que eu sou médico? Eu posso me apresentar como médico, Fake Flip? É certo isso? Pessoa que estuda. Então eu não sou um oceanógrafo. Então tu tá querendo me dizer que... Então ele também não era um oceanógrafo. Ele também não trabalhava com isso. Tá? Ele também não era um oceanógrafo. No entanto, ele era o pai da oceanografia, cara. Foi o primeiro mergulhador da história. Tá? Tu fala com um tom jocoso. Tu fala com um tom de brincadeira. De que ele foi o pai... Cita assim, ele foi o pai da oceanografia. Foi mesmo. Eu não posso citar em tom de brincadeira. Eu não falei em tom de brincadeira. Eu falei no tom que ele apresenta nos vídeos dele, no livro, como se fosse o pai da oceanografia. Ok? Para mim, pai é só Deus, mas tudo bem. Agora a questão seguinte, tá? Colocar ele em pé de igualdade, como se estivesse alinhado com o texto bíblico e com as suas supostas pesquisas através de Rico Batista e de Da Vinci, que na verdade é uma cópia técnica, como vimos pela IA que você mandou estudar. Nem precisava de IA para isso, né? Porque eu não utilizei para o debate, ok? Porque não tem como utilizar no debate ali, escrever rapidinho, me traga aí, porque ela vai trazer coisa incorreta. Eu quero e desafio vocês que me acusaram a escrever de que eu escrevi lá o dossiê de exposição e disseram que eu escrevi com auxílio de IA, se eu tive algum auxílio de IA ao vivo, porque ao vivo fica indiferente.
fica estranho, não é mesmo? E se vocês quiserem debater sobre esse assunto, eu tento arranjar alguma forma de ficar gravando a minha tela e vocês vão gravar também a tela de vocês para ver o que vocês estão utilizando, para ver se a gente usa IA ao vivo. Eu não vi nenhuma acusação, eu estou falando que se lá eles falaram que com auxílio de IA eu escrevi o texto, porque, né, refutava aí o guru deles, então se eu uso mesmo, claro que vocês não têm capacidade de entender uma mísera linha, né, isso percebemos lá no vídeo de resposta ao Fake Felipe e seus seguidores. Eu quero que num debate com qualquer um dos seus seguidores, Fake Felipe, eles abram junto com a tela. Eu quero que eles tenham uma câmera extra para tela deles, o que eles estão utilizando. Não é permitido utilizar outro dispositivo para ficar lendo, ok? Pode usar esse que, assim, é a câmera voltada para a pessoa e uma câmera aqui, ó, uma câmera para tela, qual que é a tela do computador aqui, ok? Eu quero ver da onde que eles estão tirando, perfeito? Aí sim a gente vai ver quem usa IA ou não. Eu quero saber qual IA potente que o Nicolas utilizou para responder todas as 3 perguntas, que era para ser 4, mas ele ficou desesperado e queimou a 4ª pergunta dele. Ele tentou me refutar ali como se fosse tempo para isso, mas o seguidor dele não comentou nada sobre isso, né? Passou pano. Passa um pano ali. Ele, de novo, se apoia nos rascunhos iniciais de Leonardo da Vinci, onde o artista tentava traçar uma analogia poética e macrobiológica entre o batimento do sangue nas veias humanas e o fluxo e refluxo das águas marinhas através de supostos dutos pneumáticos. Vimos isso com Kircher, tá? Centrais no plano terrestre. Depois de rigorosas observações empíricas e testes de geometria e dinâmica de fluidos, o próprio Da Vinci escreveu textualmente sua autocrítica. A origem do mar é contrária à origem do sangue, porque o mar recebe em si todos os rios, mas o mar do sangue é causado por todas as veias. Então ele descobriu que provém de precipitações atmosféricas e rios, e não de pulsações artesianas de um suposto coração mecânico. Ok? Ele vende um livro ali do Da Vinci e vende para vocês uma imagem do Da Vinci mutilado, porque o Da Vinci maduro desmascara o livro dele. Inclusive, voltando a usar a IA básica do Google, está aqui, ó. Haja como historiador pericial especializado nos manuscritos científicos da Renascença italiana. Responda com precisão absoluta, baseando-se estritamente em fatos históricos documentados na compilação crítica de Richter ou Edward McCurdy. É verdade que Leonardo da Vinci manteve até o fim de sua vida a analogia orgânica de que as marés eram causadas pelo bombeamento hidráulico subterrâneo da Terra? Porque o Fake Felipe disse que é desonesto usar algo que ele falava antes, mas que ele se retratou depois. Na verdade é o oposto, mas vamos ver com a IA aqui. Ou existe um registro documental posterior, como no manuscrito Windsor, ou no Código Leicester, onde ele se retrata e afirma textualmente que a origem do mar é contrária à origem do sangue. Vamos ver? Não vou ler tudo, tá? Mas eu vou ler a conclusão. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É verdade. Leonardo da Vinci não manteve a analogia orgânica até o fim de sua vida. Ele se retratou explicitamente. Eu enfiei alguma obra aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. No mesmo contexto que a gente perguntou aqui, ó. Que eu comecei aqui, ó, com a IA, só pra ela acionar aqui esse troço. Tá aqui, ó. Histórico do modo IA. Tá aqui, ó. Nova conversa, tá aqui. Aqui já abriu outro, eu penso eu, né? Então tá aqui, ó. Aqui, ó. Eu manipulei. Tá aqui os sites que ela utilizou. Perfeito? Ela nem usou meu slide. Tá aqui, ó. Vamos lá mostrar tudo? Será que eu estou manipulando ela com o meu slide? Tá aqui, ó, a arte magnética. Tá aqui. E aí? E aí? A origem do mar é contrária à origem do sangue. Ok? A evolução do pensamento. Tá aqui, ó. Então o Fake Felipe, ele congela o Da Vinci no tempo porque concorda com ele, em partes, né? Agora, na questão de como ele se retratou depois, aí não precisa. Tá? Então vamos lá. Os documentos provam que Leonardo da Vinci começou sua carreira imerso no organicismo medieval, mas sua busca obsessiva pela precisão matemática, ao contrário do Fake Felipe, e empírica, o levou a romper com a analogia macrocosmo e microcosmo. A frase do folho 34R, na verdade é 21 que eu busquei, mas tudo bem, do Código Leicester é a certidão de óbito da analogia do sangue da Terra e sua obra, considerando como físico estrito na última década de sua vida.
ele não sabia, ou ele fingiu não saber o que eu já disse que eu ia trazer pro debate. Que eu falei que ele retratou posteriormente. Ele falou assim, não, mas temos que ver aí quando ele escreveu isso, né? Porque tem coisa que eu falava antes que eu me retratei. Depois, e é desonesto usar algo ele em um tempo anterior. Mas quem faz isso é ele. É o fake flip da vida. Ok? Então qualquer IA básica aí você busca sobre isso daí. Nicolas, você só está criticando seu oponente, você não errou não? Sim, eu errei em um único ponto. Em um único ponto que ele pegou esse gancho pra falar, tá vendo? Aí ele está me atacando. Porque ele não tinha como falar antes, né? Que eu falei assim, isso daí é a falácia de vitimização, eu expus ali. Porque eu não falei, você está atacando. Eu não fiquei chorando assim. Só que a única parte que eu errei e me retrato aqui em vídeo é quando eu acusei ele de ler em latim. Nicolas, mas como você confundiu um troço desse? Vamos lá? Eu fui taticamente induzido pelo próprio alvo, o fake flip da vida. Porque ele constrói uma falsa aura de polímata e investigador de manuscritos antigos para intimidar a audiência e os oponentes dele. O que não me intimida em nada, né? Ele podia trazer e não trouxe nenhuma. Ele misturou ali a influência dele em italiano com a autoridade necessária para ler obras clássicas. Então eu associei essa arrogância linguística dele ao idioma de Kircher, o latim, porque quando vemos Kircher é exatamente o modelo que ele apresenta. Claro que ele mutilou, ele congela Da Vinci no tempo e mutila o que não convém de Kircher para defender o que ele defende hoje. Foi a partir do livro dele, na página 177 e 178, o trecho do livro dele tá assim, ó. Eu tenho a sorte de poder lê-las em italiano, pois domino esse idioma muito bem. Foi daí que eu tirei, tá? Em algumas traduções consigo até mesmo identificar certas incoerências por parte dos tradutores. De novo, eu tenho uma certa experiência com traduções, pois fui professor de língua estrangeira durante 11 anos e sei o quanto é difícil esse trabalho. Apenas me sinto um privilegiado por conhecer a língua italiana e poder lê-la no original. Os 2 anos em que vivi na província de Salerno me ensinaram bastante sobre os dialetos italianos. Então ele usa o passado dele como professor nessa questão de erudição, está vendo? Eu sei. Quem quer falar sobre Da Vinci eu conheço mais, porque eu escrevi um livro sobre isso. Eu leio em italiano, eu sou fluente na língua italiana. Então ele delimita a erudição dele ao italiano e também aí para o inglês, deixando cego para a literatura jesuíta em latim. Eu vou colocar aqui mais um trecho num comentário de respostas dele para alguma pessoa. Está escrito assim, ó. Só tem italiano e inglês, ele respondendo aí a um professor que não convém colocar aqui. Como eu sei que tu é um ignorante completo, eu traduzi algumas partes e coloquei no melhor livro de oceanografia da atualidade, que é o livro dele, que ele vende. Tá vendo como que ele vende o livro dele? Então foi uma resposta arrogante a um crítico, ok? Porque esse professor também é arrogante e crítico. Então ele usou o bilinguismo para chamar o outro de ignorante. Tá bom. Então eu presumi que se ele ataca os outros por não lerem no original e afirma estudar o jesuíta Kircher, ele obrigatoriamente leria latim. Porque ele diz, eu não achei ninguém anterior a Kircher, como que ele achou? Por IA? Por IA a gente viu que não. Se ele usou IA numa época para escrever o livro dele, tem alguma coisa errada aí. Da onde? Como que ele tirou? Mas aqui no final das fontes, aqui as fontes, bibliografia, ele coloca Athanasius Kircher. Ele colocou como referência. Tá aqui, ó. Kircher Athanasius, de 1665, Mundos Subterrâneos. Nem o livro de arte magnética ele leu, né? E ele falou que não leu. Perfeito. E quer acusar a gente de usar Kircher. Parabéns, viu? Então, ele usou de referência. Então, da onde que ele pegou? Ele pegou de Da Vinci? Ele pegou de Rico Batista? Ele pegou da onde? Como que ele leu? Ele falou. Realmente, tu coloca palavras na minha boca. Tu disse que eu falo latim. Aliás, tu disse que eu disse que falo latim. A respeito do que ele disse nos vídeos aí no debate, eu associei essa questão do livro dele, dessa erudição no italiano, com o latim. Então ele omitiu que se ele só traduz do italiano e do inglês, ele é absolutamente incapaz de auditar a fonte primária da sua própria teoria de sumidouros, que é do Mundo Subterrâneo de Athanasius Kircher, que foi redigido inteiramente em latim.
Então ele está correto sobre o próprio idioma, mas ele foi exposto como um tradutor hipócrita que ataca os outros por ignorância enquanto terceiriza a leitura do seu próprio mentor jesuíta. Como que ele pesquisou a respeito disso? Como que ele sabe de Kircher? Ele falou, eu pesquisei. Tá, pesquisou como? Que fonte? Eu queria saber, leu como, se você não sabe latim? Então eu associei a arrogância dele a respeito disso. A minha confusão é justificada, ok? Não estou passando pano pro meu erro, foi o único erro ali cometido. Então ele gasta páginas ali do livro dele se gabando por ter sido professor de línguas por 11 anos e ataca as pessoas dizendo que só ele leu o italiano original de Da Vinci. Então ele vende a imagem de um grande tradutor de obras antigas, porém o mundo subterrâneo e a obra do Kircher dele, onde ele copiou tecnicamente o sumidouro. Então, ao admitir furiosamente que ele não lê latim, ele acabou de confessar que o livro dele é baseado em achismo ou traduções mastigadas de internet. Pergunta que eu devolvo se ele for ver este vídeo: se ele se gaba de ler Da Vinci no idioma original para não ser enganado por tradutores, que ele disse, né? Quem foi que traduziu a obra em latim do Padre Kircher para ele copiar o Ralo no Norte para o livro dele? Será que ele confia nos tradutores cegos dos jesuítas? Então é essa pergunta que eu devolveria para ele. Perfeito? Aliás, eu vou deixar no final desse vídeo outros prompts aí que eu pedi para meus colegas colocarem na IA a respeito de uma análise neutra sobre o debate. Ali você vai ver que eu vou passar rápido, tá? Não vou ficar lendo aqui, não vai ter narração, você pausa aí. Ali ela vai dizer que, analisando neutramente, eu que comecei a ofender, chama de ignorante histórico, mas na verdade é ignorância histórica. Então é o que ele apresenta e não a pessoa dele. Perfeito? Enfim, e também quem venceu o debate e por quê. Perfeito? Então é isso, eu finalizo o vídeo de análise técnica sobre o debate e você aí busque as fontes, fica aí com essa parte do vídeo a respeito do que a IA vai responder quem ganhou o debate, porque na cabeça do brasileiro, se duas pessoas discordam, uma tem que vencer no embate, já que não pode vencer por facas nem por armas, tem que convencer na falácia retórica, tem que convencer no falar mais alto, no manipular a narrativa com as falácias, enfim, com saltos lógicos, enfim, debate é para debater ideias e não pessoas. Então, vou apresentar aqui o que a IA respondeu perante o assunto.